Mas será que alguém já venceu esses obstáculos e enriqueceu com apostas? É muito raro, mas existem casos. Um dos casos notórios é o do britânico Matthew Benham, formado em física pela Universidade de Oxford, no Importante dizer que o cara é um físico, né? Então, já vou começar por aqui. É uma exceção entre milhões. Eu já quero deixar claro isso. É um físico exceção entre milhões que provavelmente estudou muito, é um em milhões. Não é você que abriu o aplicativo e acha que vai ficar rico da noite pro dia. Pelo amor de Deus, vamos pegar aí uma exceção e aplicar como regra. Nesse vídeo eu vou reagir a uma matéria da BBC que fala sobre apostas online e a matemática das apostas. Isso mesmo que você ouviu, a matemática das apostas. Então, meu caro, eu convido você que está me assistindo a assistir esse vídeo até o final, porque esse vídeo com certeza vai agregar muito para o teu conhecimento, você vai aprender bastante. Então assiste até o final. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Especialmente eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. Vem comigo assistir esse vídeo e já se inscreve no canal se você é novo por aqui, já se inscreve aí, beleza? Se inscreveu? Ativou o sininho? Todo dia tem vídeo novo, hein? Se inscreve e ativa o sininho. Vamos lá, ó. Quando o assunto é bets, você já deve ter ouvido alguém dizer: conheço uma pessoa que vive só de aposta na internet. O meu primo vê muito futebol e quase sempre acerta o resultado. Ou é só estudar bastante que você ganha. Mas a verdade é que quem faz bets online ou qualquer jogo de apostas vai acabar perdendo dinheiro, mesmo se acertar várias vezes o resultado das apostas. Veja bem, ganhar uma aposta ou outra é perfeitamente provável. Na verdade, é bem comum. O que é praticamente impossível é ficar rico no longo prazo. Segundo matemáticos que estudam esse mundo, é só uma questão de tempo. O apostador quase sempre se dá mal. Mas por quê? Eu sou o Daniel Galas, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu explico a matemática das bets. Eu detalho 5 motivos pelos quais os apostadores perdem. E fica comigo até o final, que eu vou contar o caso de quem foi uma exceção a essa regra e ganhou muito dinheiro. Eu já dou um spoiler, precisa ser gênio de estatística. Gostei da introdução da matéria. Deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo. Gostei muito da introdução, por quê? Porque mostra uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, eu sempre bato na tecla da conscientização, que é a ilusão de controle. Por quê? Porque muitas pessoas até ganham uma aposta aqui, outra lá, mas o que as pessoas não fazem é colocar na balança de quantas apostas elas fizeram, quantas elas ganharam, quantas apostas perderam. Eu sempre falo isso, ganhar uma aposta, apostar 5, 6, 7, 10 vezes, ganhar uma ou duas, não significa que você está no verde, que deu win, não significa que você está lucrando. Muitas pessoas só somam quanto ganham, não somam quanto perdem. E ao longo do tempo você vai perder. É muito difícil você manter o nível ganhando ao longo do tempo. E é isso que provavelmente eles vão explicar na matéria. Eu não assisti essa matéria ainda, mas gostei. A matemática das apostas. Você já tinha parado para prestar atenção sobre a matemática das apostas? Sim ou não? Vem comigo, vamos prestar atenção aí. Vamos começar com um conceito importante, as odds, palavra em inglês que se refere às chances de se ganhar. E odds podem ser representadas de diferentes formas. Por exemplo, se a sua aposta tem uma odd fracionária de 7 para 4, isso quer dizer que para cada R$ 4 apostados, o retorno para o apostador que acertar o resultado será de R$ 7. Outra forma de representar a mesmíssima coisa é com casas decimais. Por exemplo, 2,75 indica que a mesma aposta de R$ 4 daria um lucro de R$ 7, com o mesmo total de R$ 11 no caso de acerto. E isso nos leva a um outro conceito, a probabilidade implícita, ou seja, o quanto o evento é provável ou não de acontecer sob a ótica da casa de apostas. Para obter esse número é preciso dividir a odd decimal por 1. No nosso exemplo, 1 dividido por 2,75 é igual a 0,36, ou seja, essa aposta tem 36% de chances de ser vencedora. Dá para concluir também que essa aposta tem 64% de chances de ser perdedora. Eu duvido que o apostador faça todos esses cálculos. Sabe por quê? Aproveitando, falar uma curiosidade de consultório, que eu vejo no consultório, todos os apostadores de apostas esportivas têm a odd como principal gatilho, o que dá mais vontade de apostar. Por quê? Porque o apostador, ele
não vê o jogo pelo prazer de assistir o futebol, ou o esporte, ou o tênis, seja lá qual esporte ele está apostando. Ele olha a odd, ele olha a probabilidade de ganho. Então ele olha, nossa, eu posso apostar 4 e ganhar 7, como está falando ali, ou faz uma múltipla. Eu posso apostar 4 e ganhar 25. Meu, eu posso ganhar 25 ou posso ganhar R$2.500 se eu apostar R$400. É muito dinheiro. Então a odd se torna um grande gatilho, desperta o desejo, a imaginação do ganho. E isso traz a ilusão de controle. O problema é que o apostador nunca vai fazer esses cálculos aqui. Gostei bastante de como a BBC está apresentando isso. Vamos ver aí a matéria. Inclusive, isso nos leva à primeira informação crucial. Casa de apostas sempre ganha, porque é ela quem determina as odds. E além disso, inclui uma margem de lucro nesse cálculo. As casas e sites de apostas usam odds geradas por empresas e profissionais altamente especializados, que criam modelos matemáticos com base em dados estatísticos. Um modelo que tem sido muito usado é o XG, que calcula a probabilidade de chutes virarem gols para um determinado time. Isso requer uma intensa análise de dados, a partir de complexas estatísticas sobre o que aconteceu minuto a minuto nas partidas recentes de cada time. O analista Joseph Burdal explica que com o avanço da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, a modelagem matemática para apostas está virando uma corrida armamentista, tamanha a sofisticação dos novos modelos. 20 years ago it was probably a lot easier to beat the odds than it is today, but over time more and more people have come to it with more and more technology, more and more mathematical algorithms. Na prática, está vendo? É por isso que eu sempre falo, é impossível, praticamente impossível você viver de apostas ao longo do tempo. Não tem como, ao longo do tempo, você vencer a casa de apostas. Você viu quanto estudo que tem por trás? Você viu quanto software? Você viu quantas pessoas trabalhando? A própria casa de aposta estipula ali qual vai ser a odd. É tudo pensado para a casa de aposta lucrar. Você tem que entender que a casa de aposta não é ONG, não vai ficar te dando dinheiro, não vai ficar te ajudando. Uma casa de aposta é uma empresa pensada nos mínimos detalhes, por trás da cortina, para gerar lucro para ela mesma, para os donos. Então eu sei que é clichê, eu falo isso em todos os meus vídeos, mas olha só o conteúdo desse vídeo que eu estou reagindo. Olha quanta coisa tem por trás. Olha quantos profissionais, quantos matemáticos, quanta engenharia por trás do algoritmo, da odd, para fazer a casa de aposta lucrar. Você acha que você vai conseguir ser mais inteligente que isso jogando dentro da plataforma deles? É muito difícil. A odd de uma casa de apostas é sempre menor do que a probabilidade de o evento acontecer. Ou seja, a casa de apostas não corre o risco de perder dinheiro, mas o apostador sim. Eu vou explicar por que é possível ter um alto índice de acerto em bets e mesmo assim perder dinheiro. Primeiro vejamos os casos de quem sempre aposta nos favoritos. Como o retorno financeiro é pequeno, basta uma aposta perdedora para aniquilar todos os ganhos com as várias apostas vencedoras. Digamos que você sempre aposte R$100 em um favorito, com odd de 1,1. Se em 10 apostas você acertar 9, um índice de acertos alto de 90%, o seu lucro vai totalizar R$90. Mas no fim das contas você vai ter prejuízo de R$10, por causa dos R$100 daquela única aposta perdedora. Talvez você diga então, a melhor estratégia é apostar nos azarões, porque o retorno é muito maior. Mas embora o apostador possa até ganhar bastante com uma única aposta vencedora, ele provavelmente vai perder mais ainda com as apostas nos azarões que deram errado. Para ganhar consistentemente é preciso haver um equilíbrio, calculando-se exatamente quanto alocar em cada aposta de acordo com as probabilidades relacionadas. Pois é, mas tem uma coisa que um apostador compulsivo não tem, é equilíbrio. Não vai ter equilíbrio porque a compulsão faz com que a pessoa não pare e perde o equilíbrio, perde o controle, naturalmente perde saúde mental e perde dinheiro Ao jogo. Mas conseguir isso é muito difícil. Um motivo dessa dificuldade se chama a lei dos grandes números. Essa lei matemática diz que quanto mais uma experiência for repetida, mais ela vai se aproximar das probabilidades esperadas. E ela é a base da indústria dos cassinos. Um apostador pode se dar bem e lucrar em 10 apostas, ou mesmo 100 apostas. Mas depois de um determinado patamar, digamos 1000 apostas, o resultado invariavelmente vai rumar para a direção das odds do jogo.
No caso dos cassinos, um jogo de blackjack, ou 21, tem as seguintes odds em média: 42% de chances de vitória do apostador, 9% de chances de empate e 49% de chances de derrota. É perfeitamente possível jogar algumas partidas de blackjack e sair com lucro. É justamente isso o que atrai os apostadores. Mas ao longo de múltiplas apostas, o apostador certamente sai perdendo. O mesmo acontece com as apostas esportivas, já que, como vimos antes, as odds jogam sempre contra o apostador. Um argumento comum de quem assiste a muitos jogos de futebol é que eles entendem mais do esporte do que a maioria, portanto estão mais propensos a ganhar. Isso, vou ter que pausar, preste atenção nisso. É da cultura do brasileiro que assiste futebol. Muitos brasileiros que assistem futebol, eles acham que eles são técnicos da seleção brasileira e que eles têm um conhecimento elevado de futebol. Isso faz com que ele acredite que ele vai ganhar e vai ter uma profissão em cima das apostas esportivas. É isso que o apresentador está falando. Então, isso traz a ilusão de controle que eu falei no início desse vídeo. Além disso, no vídeo ali, eles falaram sobre apostar em odd baixa. Entenda uma coisa, o apostador viciado, muito pelo poder dopaminérgico, ele não vai apostar em uma odd baixa. Ele sempre vai querer apostar nos azarões, como ele falou ali. Correr um risco, ter uma odd maior, um risco maior para possivelmente ter um ganho maior. Isso faz com que se arrisque mais e que perca mais. É literalmente a fórmula do fracasso. Mas o conhecimento sobre futebol é quase irrelevante no mundo das apostas, segundo os especialistas que eu consultei. Even if the bookmakers know nothing about football, they have like 10,000 people betting on the game, 10,000 people who all know something about football, and they're all kind of making their bet on one way or the other. What that means is that knowledge is then built into the game. So sometimes those 10,000 people make big mistakes, but normally they don't. O segredo não é entender de futebol, mas sim de matemática. Isso requer mergulhar fundo no estudo de estatísticas e dados gerados pelos eventos esportivos e superar quem está fazendo a mesma coisa. Yeah, there's way more data in football now, isn't there? There's stacks and stats of player stats, possession stats, passing stats. I mean, it's ridiculous how much there is, and so if you've got access to that data, you can then start throwing that into your modelling. And you can see how quickly they get better and better and better. So generate a better one than everyone else, and for a time make some money until someone else comes and does it better than you. Mas existe uma estratégia que, surpreendentemente, é bem sucedida em qualquer cenário do ponto de vista matemático. Trata-se da arbitragem, também chamada de aposta certa ou sure bet. A arbitragem consiste em buscar odds diferentes para um mesmo evento, mas em casas de apostas diferentes. Se as probabilidades dessas casas de apostas somadas forem inferiores a 100%, existe a oportunidade para a arbitragem. Nesses casos, o apostador vai ganhar em qualquer cenário. Ficou confuso? Eu dou um exemplo. Digamos que em uma partida entre Flamengo e Grêmio seja possível encontrar as seguintes odds em casas de apostas diferentes. Casa de apostas 1, vitória do Flamengo, odd de 2,5. Casa de apostas 2, empate, odd de 3,6. Casa de apostas 3, vitória do Grêmio, odd de 3,4. A soma das probabilidades nesse caso é 97,19%. 40% de chances de vitória do Flamengo, 27,78% de chances de... Deixa eu falar uma curiosidade para vocês. Eu já tive alguns pacientes que tentaram fazer essa estratégia de achar um furo nas odds em diferentes casas de apostas, que tentavam viver disso. Eu vou falar para você, teve algumas pessoas que até conseguiram no início ganhar dinheiro assim, mas ao longo do tempo perderam o controle. Então aqui vai uma dica de ouro. Se você trabalha nesse mercado de achar erros nas casas de aposta, nas odds, pegando uma casa de aposta aqui, outra lá, na mesma partida, assim como o vídeo está mostrando aqui, e tentar ganhar em cima disso, eu quero dizer para você, cuidado. A principal coisa que eu falo é cuidado, porque é você literalmente tentar manipular o fogo. Como assim, Léo, tentar manipular o fogo? A probabilidade de você perder o controle e viciar é muito alta. Léo, você está falando isso porque você é sempre contra as apostas. Não, tem até gente que consegue ganhar dinheiro um pouco com isso, mas a grande maioria acaba viciando, porque está toda hora na casa de aposta, está toda hora ali, está toda hora. Então, para a pessoa ter um controle de banca é extremamente difícil. Eu já tive casos no consultório da pessoa começar assim e acabar viciando, e eu tive casos também no programa Cartada Final. Casos reais, histórias reais.
tentar trazer o testemunho dessas pessoas nos vídeos para vocês, se elas aceitarem, obviamente, para vocês verem como é verdade. Então é bem fácil de perder o controle. Inclusive eu quero dizer para você que esses pacientes que me procuravam, que tentaram fazer controle de banca, ser mais inteligente que as casas de apostas, me procuraram e estão fazendo tratamento comigo. Mandaram um direct lá no meu Instagram, foram no meu Instagram, mandaram um direct, contaram a história deles, começaram o tratamento comigo. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu estou atendendo eles, mas talvez você não procure um psicólogo depois. Então eu quero dizer para você, do fundo do meu coração, não caia nessa armadilha de tentar fazer controle de banca, de tentar achar que você é mais inteligente que as casas de apostas. Esses pacientes estão em tratamento comigo, mandaram direct, tudo no Instagram, mas talvez você não siga esse caminho, talvez você vicie e caia num vício ainda maior e acabe com a tua saúde financeira e com a tua saúde emocional. Dica de ouro, recebi no consultório, então cuidado, tá bom? Empate e 29,41% de chances de vitória do Grêmio. Para garantir um retorno em qualquer cenário, é preciso espalhar as apostas proporcionalmente, dividindo as probabilidades individuais pela soma total. No caso de um total de R$100, eis como ficaria uma distribuição ideal das apostas. Existe um retorno garantido de quase R$3, ou cerca de 2,89%. Essa é uma margem bastante alta para uma aposta sem riscos. Se parece bom demais para ser verdade, é porque é exatamente isso. Na prática, há dois obstáculos grandes para a arbitragem. O primeiro é que fazer arbitragem nem sempre é fácil. As próprias casas de apostas ajustam as suas odds em tempo real de acordo com mudanças promovidas pelas suas rivais, justamente para dificultar que essas oportunidades surjam. O segundo obstáculo é que as casas de aposta monitoram esse tipo de atividade. Tá vendo como é arriscado, não é uma coisa simples? A estratégia de arbitragem não é ilegal, mas as casas de apostas se reservam o direito de não atender clientes e suspender apostas, o que está explícito nos termos e condições. Joseph Burchal não acredita que a arbitragem seja uma estratégia sustentável no longo prazo, justamente por causa desse jogo de gato e rato com as casas de apostas. Mas será que alguém já venceu esses obstáculos e enriqueceu com apostas? É muito raro, mas existem casos. Um dos casos notórios é o do britânico Matthew Benham, formado em física pela Universidade de Oxford, no Importante dizer que o cara é um físico, né? Então, já vou começar por aqui. É uma exceção entre milhões. Eu já quero deixar claro isso. É um físico exceção entre milhões que provavelmente estudou muito, é 1 em milhões. Não é você que abriu o aplicativo e acha que vai ficar rico da noite pro dia. Pelo amor de Deus, vamos pegar aí uma exceção e aplicar como regra. Mas vamos ver o resto da história. No final dos anos 80, depois de uma passagem pelo mercado financeiro, Benham resolveu desenvolver modelos matemáticos para apostas esportivas. O sucesso desses modelos foi tão grande que Benham virou milionário até conseguir comprar o seu clube de futebol do coração, o Brentford. Para matemáticos, Curiosidade, não sabia que ele comprou esse clube. Clube da Premier League. Se você não sabe quem é, coloca aí, editor, o escudo deles na tela, faz um favor. A história de Benham não só é uma exceção, como ilustra que os maiores lucros no mundo das apostas esportivas não estão com os apostadores, mas sim nas casas de apostas e nos matemáticos que conseguem gerar Ou seja, repetindo a frase, os maiores lucros estão nas casas de apostas. um conhecimento valioso. Os dois matemáticos entrevistados para este vídeo seguiram esse exemplo. David Sumpter e Joseph Burchal já contemplaram no passado a ideia de virarem apostadores profissionais, mas logo perceberam que havia outros caminhos mais lucrativos. Ambos escreveram livros e artigos sobre apostas esportivas e usam seu conhecimento não para apostar, mas sim para gerir as suas próprias empresas voltadas ao mundo esportivo. A vida de um apostador profissional, segundo Sumpter, envolve não só altos riscos, mas também custos enormes. É preciso investir pesadamente em educação e, hoje em dia, em poder computacional. Além disso, é preciso ter muito capital para realizar as apostas. Bom, hoje eu fico por aqui. Quero parabenizar a BBC por essa matéria, gostei demais. E eu quero dizer para você, se você assistiu esse vídeo até aqui, você ainda não se convenceu que é uma cilada tentar viver de apostas esportivas. Muitas pessoas dizem que apostas esportivas não viciam, que não perde dinheiro, que é só o cassino, que é só o tigrinho. Isso é uma mentira, não caia nessa enganação, não caia nesse conto do vigário. Também existem muitas pessoas que sabem que aposta perde dinheiro, mas não conseguem parar de apostar. Isso se chama vício, isso se chama ludopatia, isso se chama compulsão. Se você é uma dessas pessoas, eu convido você para conhecer o programa Cartada Final.
No programa Cartada Final eu ensino passo a passo para sair do vício, eu ensino tudo o que você precisa saber para sair do vício em apostas. Lá eu ensino todas as ferramentas para você se libertar do vício. E o melhor, está num preço acessível, custa menos de R$2 por dia. Clica no link aqui da descrição. Quero convidar você também a me seguir no Instagram, tem muito conteúdo legal no Instagram. Me segue lá no Instagram, Leonardo F. Teixeira, Leonardo F. Teixeira. E não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho.